O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, e depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia da palavra deste domingo nos ajuda a refletir sobre a temática da fé. A fé enquanto uma virtude teologal. E como tal, a fé é um dom de Deus, é dádiva de Deus. Isso nos ensina a igreja. A partir dessa introdução, nós poderíamos nos perguntar: se a fé é um dom de Deus, por que pessoas têm fé e outras não têm? Se é um dom de Deus, então o Senhor privilegia alguns e rejeita os outros? Em absoluto, a fé é um dom de Deus, mas este dom que nos é oferecido gratuitamente exige de nós também algumas disposições interiores. A fé precisa de um coração aberto para Deus. A pessoa que tem fé precisa alimentar esta fé, nutrir esta fé. E o que alimenta a fé enquanto dom de Deus, em primeiro lugar, é justamente a vida de oração. Qualquer um de nós que tenha a experiência de participar ativamente das liturgias, da Santa Eucaristia, isso já escutei de muitas e muitas pessoas, quando em algum momento essas pessoas começam a fracassar, se distanciam da igreja, se distanciam da Santa Eucaristia, não buscam mais o sacramento da reconciliação, da confissão. De repente elas vão percebendo o quanto esta fé está realmente pequena. E fica um vazio tão grande na vida das pessoas. Fica um vazio porque nada poderá preencher o coração do ser humano. Nada, por mais que possamos nos iludir com as coisas do mundo, mas Deus é quem ocupa plenamente o coração de todos nós. Por isso, irmãos e irmãs, é necessário que nós oremos mais, que nós rezemos, nós dediquemos tempo para estar com o Senhor, para manter esta intimidade, esta amizade que nos faz cada vez mais estar unidos a Deus. Assim como nas nossas relações humanas, se nós não nos comunicamos mais, deixamos de visitar os amigos ou até mesmo de passar uma mensagem, com o tempo nós vamos abandonando as velhas amizades e vamos colocando outras novas amizades. Se abandonarmos a Deus e quisermos colocar outras coisas no lugar de Deus, nisto consiste a idolatria, e nós nos perdemos em tristeza, nós nos perdemos em infelicidade. É importante nutrir a nossa fé como um dom maior que Deus nos dá, mas Deus respeita sempre a nossa liberdade. É importante que busquemos a Deus, que oremos para que esta fé seja fortalecida. Combustível da nossa fé é realmente a vida de oração. Mas não para por aí.
precisamos de uma outra disposição e um outro alimento. A nossa fé precisa ser alimentada pelas obras, nos diz São Tiago. A fé sem as obras é morta. Quando nós nos dedicamos em praticar a caridade, em praticar o amor, nós vamos percebendo que essa nossa fé se intensifica. A melhor oração é amar. É um cântico antigo que diz isso. A melhor oração é amar. Se não sabes amar, tu não deves orar. A melhor oração é amar. E há pessoas que se entregam ao serviço dos irmãos de uma forma tão plena, que sentem a presença de Jesus realmente nos necessitados, nos pobres, nos infelizes. E essa oração não se torna uma oração vazia, mas uma oração concreta, porque é uma oração que atende justamente ao pedido de Jesus, que nós possamos amar, que possamos nos entregar ao serviço dos irmãos e irmãs. Mas a nossa fé também se alimenta das provações, Quando tudo parece tão tranquilo, tão linear na nossa vida, quando não há dificuldades, quando estamos bem empregados, a família toda organizada, muitas das vezes as pessoas nem sequer buscam a Deus, não dedicam mais tempo à oração, não reservam o domingo para estar participando da Santa Eucaristia e não agradecem a Deus. Mas quando surgem as tribulações, quando surgem as situações mais difíceis, há muitos que cada vez mais rejeitam o Senhor e se revoltam contra Deus. E há outros que se curvam ao amor de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, são capazes de receber a presença do Senhor. Abandonam-se nos braços de Deus, nos momentos de incerteza, nos momentos de doença, de desemprego, de infidelidade conjugal, de família completamente desestruturada. É difícil mantermos a nossa fé, a vida de oração, quando realmente passamos por tribulações e provações. Mas a palavra diz que, como o ouro é testado ao fogo, assim também deve ser a nossa fé diante de todas as provações que nós possamos enfrentar. Os apóstolos hoje começam conversando com Jesus e dizem: Senhor, aumenta-nos a nossa fé, aumenta a nossa fé. Eles têm consciência que esta fé é tão pequena, e olha que eles estavam diante do Mestre. Que encantamento ver as ações, os milagres, as palavras tão lindas de Jesus, e mesmo assim ainda carregavam dúvidas dentro de si. E Jesus conta essa história. Se nós tivéssemos uma fé mesmo tão pequena, do tamanho de um grãozinho de mostarda, diríamos a uma árvore: vai de um lugar a outro, ou a montanha, que pudesse também entrar em deslocamento. Mas a nossa fé ainda é pequena, e nós precisamos rezar sempre, pedir a Deus que nos possa aumentar esta fé, assim como pediram os apóstolos de Cristo. O profeta Abacuque também faz a experiência da fé e do diálogo com o Senhor, quando ele percebe um mundo tão violento, o povo de Deus sendo oprimido, estava na iminência de passar pelo exílio da Babilônia, poderosos que oprimiam, que rejeitavam o povo de Deus. E no entanto ele entra em comunhão e em diálogo e pergunta: Senhor, até quando nós vamos suportar a iniquidade, a violência? Por que tudo isso? Nós também entramos em parafuso quando percebemos no mundo que as pessoas que são tão boas, tão honestas, tão decentes, até parece que são pessoas realmente desprezadas por Deus. E outros que são tão perversos, tão desonestos, tão ruins e violentos e agressivos, aparentemente estão se dando bem na vida. Mas a resposta o Senhor nos dá, ou dá ao profeta Abacuque, no final desta leitura: quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Quem não é correto vai morrer, ou seja,
A palavra final quem dá é o Senhor. No dia do julgamento, as pessoas malvadas, perversas, não vão se sobressair. Mas os justos, os humildes, eles vão brilhar como centelhas em meio às palhas. Que o Senhor Deus nos dê a graça de prosseguir alimentando a nossa fé, a nossa crença, a nossa convicção interior, de podermos sempre obedecer a Jesus em tudo aquilo que nós fizermos, por mais que seja difícil, que a nossa fé nos ajude a entrar em comunhão com o Senhor, a sermos pessoas de caridade, de amor e de serviço, e que em meio às tribulações não possamos fracassar, mas saibamos esperar pela ação de bondade e misericórdia do Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.